Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma jornada teológica, mais um episódio. É a satisfação estar aqui com vocês. Estou aqui com o pastor Juliano, pastor Wellington, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a volta, né? O retorno, né? A redenção consumada, né? Então, é um assunto bem detalhado, com bastante detalhe, né? Com bastante visões. Então, eu vou me ater às perguntas para não fugir muito e dar uma viajada no tema, né? E não criar mais confusão, acredito. Que muita gente tem, e eu tenho. Sim. E não é difícil ter esse tipo de dúvida. Então, a nossa primeira pergunta é: o que significa dizer que o reino de Deus, ele é, já, mas não ainda? O famoso já e ainda não, né? Essa é uma pergunta muito importante, Will. Eu vou ilustrar isso através da história, né? A história da Segunda Guerra Mundial. Gosto de utilizar esse exemplo. Acho que ele é bem didático. Porque existe, né, na história da Segunda Guerra o que ficou conhecido como o dia D. O dia D, né? Até a gente usa hoje essa expressão, né? O dia D. O dia D foi quando os exércitos aliados invadiram as praias da Normandia e quase que naquele momento decretaram a derrota do eixo do mal, dos nazistas. Então esse foi o dia D, o dia em que a vitória, digamos, foi garantida, foi dado o primeiro passo para a vitória. E depois, né, um tempo depois, veio o dia V, o dia da vitória, né? De fato, quando o Hitler, a gente não sabe o que aconteceu, se matou, sumiu, mas o exército de Hitler se rendeu e perdeu a batalha. Então, a gente, hoje a gente vive no dia D. Na vinda de Cristo, que a gente chama de já, na vinda de Cristo, o reino de Deus foi inaugurado. Jesus é o representante desse reino, e Jesus, como o representante, como o rei, ele já nos oferece bênçãos desse reino, como, por exemplo, a salvação, o perdão dos pecados, a reconciliação, a regeneração, a paz. Então, existem bênçãos que pertencem ao reino de Deus, que já foram concedidas para nós na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Então, o reino já veio em Jesus e nós já desfrutamos desse reino de Cristo. Mas ele ainda não foi consumado. O dia V ainda não chegou, né? Então, esse dia V virá no momento em que Jesus voltar para definitivamente colocar um ponto final naquilo que nos faz chorar e sofrer, que é a consumação do seu reino, que se dará com a chegada, com a vinda desse novo céu e dessa nova terra completamente restaurados, né? Então, basicamente, em resumo, seria isso. É uma doutrina muito ampla, muito profunda, mas é isso aí. Quer completar, pastor? Nada a acrescentar. Nada a acrescentar? E vamos falar um pouco de escatologia. Qual o impacto dela na vida do cristão? Primeiro, acho que nem todo mundo que nos vê, desculpa te cortar, pastor, entende o escatologia. Se você puder só explicar um pouquinho o contexto da palavra. Isso. Em se tratando de teologia, a escatologia tem a ver com a doutrina das últimas coisas, ou seja, a doutrina dos acontecimentos que estão por acontecer, do porvir. Então, essa é a ideia da palavra escatologia. Embora eu me recordo que alguns amigos meus, inclusive jornalistas, a primeira vez que eu mencionei a palavra, eles olharam assim para mim, porque a palavra escatologia tem um outro significado que é totalmente diferente desse. Significa uma coisa podre, vil, usou uma linguagem escatológica. Uma linguagem escatológica na igreja tem um significado, fora do contexto cristão tem um outro significado. Mas aqui, falando no contexto eclesiástico, cristão, tem a ver com o estudo, a doutrina do que está por acontecer. Agora, em relação à sua pergunta,
como que a nossa compreensão, o nosso entendimento pode impactar a forma como vivemos o nosso dia a dia como discípulos de Cristo. Totalmente. Se Deus já nos revelou o que está por acontecer, e a palavra dele é fiel, alguém pode dizer, mas qual é a garantia que você tem de que todas essas profecias vão se cumprir? Bom, nós tivemos aí inúmeras profecias sobre o nascimento de Jesus, a cidade onde ele nasceria, sobre como ele exerceria o seu ministério, como ele morreria, que ele ressuscitaria, e tudo isso se cumpriu. Então nós temos já a convicção de que essas profecias são verdadeiras, são fidedignas. E, portanto, nós sabemos que nós já somos mais do que vencedores. Nós já ganhamos a batalha. Então, é esse o sentimento, isso muda completamente toda a nossa perspectiva. Eu gosto, por exemplo, do versículo que Paulo escreve em Romanos 8,18, quando ele diz, tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Ou seja, o que ele diz, quando eu estiver passando por problemas, seja ele quais forem, eu sei o que me aguarda, o que me espera. Então, você entra nessa situação de dor, de perda, seja qual for a situação, sabendo que esse não é o fim, que não, aquela dor tem data e limite para acabar, que aquele choro tem data e limite para acabar. Tudo tem data para acabar no momento que for consumado, ou seja, que Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. E o apóstolo Paulo também, em outra situação, ele deixou isso bem claro para mim, quando ele diz, o viver para mim é Cristo, mas se eu for morrer, isso também é ganho. Ou seja, não tem perda para o cristão. Se eu e você tivermos mais tempo aqui, esse tempo deve ser utilizado para realizarmos a vontade de Deus. Se for da vontade de Deus nos levar, nós estaremos com Ele. Perfeito. Então você ganha e ganha. Pronto. Boa. Aproveitando o gancho, Will, é importante a gente esclarecer uma coisa para quem está acompanhando. Apocalipse, que é o livro que trata da escatologia, não o único, né? A Bíblia toda tem um caráter escatológico, né? Mas textos que falam sobre as últimas coisas no Antigo Testamento também. Mas o clássico é Apocalipse. Por que Apocalipse foi escrito? Qual a razão por detrás? O pessoal tem medo de Apocalipse, né? Porque é um livro escatológico. O pessoal tem dificuldade de interpretar, muito simbólico, muito metafórico. É um livro que suscita curiosidade e, digamos assim, medo de muitas pessoas. No entanto, o objetivo de Apocalipse não é obscurecer, não é causar medo, pavor. O objetivo de Apocalipse é revelar as últimas coisas. O objetivo de João, ao escrever Apocalipse, ao receber a profecia de Apocalipse das mãos de Jesus, que Jesus comunica, né, muitas coisas que estão naquele livro, foi confortar a igreja. A igreja estava sendo perseguida. João estava em prisão. João estava preso, né, numa ilha que era uma colônia penal romana, uma ilha insalubre, uma ilha terrível, um lugar assim, deixava Guantánamo no Alcatraz, tudo no chinelo. Pátimos está acima, então. Pátimos está acima. Né? E ele estava lá simplesmente jogado, né, sentenciado à morte. Então ele estava sendo perseguido e ele vivia um momento muito difícil também. A igreja vivia um período de extrema e intensa perseguição. Por isso que o livro é metafórico e simbólico, porque o objetivo é trazer revelações que não fossem de conhecimento daqueles que não faziam parte da igreja e daqueles que não conheciam o Antigo Testamento. Então, quando você pega o Antigo Testamento e você vê as imagens, as figuras, você consegue ler muito melhor Apocalipse. Todas aquelas imagens e figuras e símbolos constam principalmente no Antigo Testamento, profeta Ezequiel, Daniel, Jeremias e tal. Mas só finalizando o que eu quero compartilhar e assim reforçar. Apocalipse foi escrito para confortar a igreja, o que o pastor Wellington disse, para confortar. A vitória já foi garantida. A vitória já foi garantida, o dia D já aconteceu, Cristo veio, e o que Apocalipse está mostrando para a gente é o dia V. Então, um dia
Cristo vai consumar o reino dele de paz, de alegria e de justiça. A esperança existe. Sem dúvida alguma. A esperança existe. E o nome dela é Cristo. É. E como nós, como igreja, conseguimos, ou melhor, podemos comunicar essa mensagem da volta de Cristo, a redenção e restauração das coisas para diversos públicos, vamos colocar assim, e diversas crenças, mundos e visões? Eu? Pergunta difícil, deixa pro mestre aí. Pergunta difícil. Eu diria que a mensagem bíblica ela deve ser apresentada. É claro que, por exemplo, toda vez que você prega, você deve levar em consideração qual é o público, as pessoas que você está falando, para que você tenha mais, vamos dizer assim, alcance, mais eficácia na apresentação. Mas a palavra de Deus, ela é o suficiente. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. Então, talvez, eu não sei, a pessoa que pode ter perguntado isso, se o viés for, eu preciso de alguma coisa especial para poder apresentar isso, não, a palavra de Deus, ela é capaz, ela é suficiente. Se você pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que é o papel do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça. Então eu penso que basta a nossa fidelidade, fidelidade com aquilo que eu devo apresentar o que a Bíblia tem, e talvez agora, se você quiser falar de repente de uma área específica, tem alguém, eu acredito que nesse sentido a área da apologética, talvez a defesa da fé, sim, ela possa ajudar você a lidar com algumas pessoas, por exemplo, com determinadas religiões, com determinados povos. Então a apologética nesse sentido ajuda você a apresentar a mensagem de maneira que você lide, talvez, ou até se antecipe a algumas das questões que essas pessoas possam ter. Você ia falar alguma coisa, Will? Desculpa. Não, eu ia comentar que, e aí eu volto um pouco na pergunta, na sua resposta. Muitas pessoas não leem Apocalipse porque, em certo ponto, elas têm medo da morte, né? Sim. Tem medo, morri, acabou, e essa falta de esperança, e aí e algumas pessoas acabam não comunicando esse retorno de Cristo da forma com que Apocalipse diz, com medo, por causa do medo. Sim, assim, eu acho que toda visão de mundo, de uma certa forma, tenta responder questões que fazem parte da vida de um ser humano. Acho que todos nós temos algumas questões existenciais que nos perseguem. Então, as visões de mundo, elas tentam responder aos anseios do coração humano, sem dúvida alguma. Talvez, numa relação, num relacionamento, você consiga se aproveitar dessas perguntas, dessas dúvidas, desses anseios, para comunicar o que, para nós, não é apenas mais uma visão de mundo. É a única visão de mundo plausível que pode preencher as pessoas e pode trazer verdadeira esperança. Eu acho que eu diria, a primeira coisa é isso. Eu sei que aquela pessoa anseia por isso. Todo mundo anseia por um lugar de paz. Tem uma música, não sei se é da Marisa Monte, que se chama Vilarejo. Já ouviram falar nessa música? Não, eu não conheço. E o que ela descreve nessa música é um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de amizade, um lugar de unidade, um lugar perfeito. É o que ela está falando. Né? Vilarejo. Depois vocês procurem essa música, é uma música bonita. Então, eu acho que todo ser humano, independentemente da visão de mundo, está buscando por esse vilarejo. Vou pegar um exemplo mais conhecido, certo? Dos Beatles, John Lennon, que Imagine. Você imagina um mundo sem guerra, um mundo sem inveja, um mundo sem ganância. Imagina um mundo perfeito. Imagine um mundo assim. Então as pessoas querem isso, todo mundo quer isso. E a Bíblia tem a resposta. Uma resposta plausível e definitiva. Então a Bíblia nos oferece a única visão de mundo que pode de fato preencher o coração. E essa é uma coisa. E a outra, eu falaria o seguinte: para a igreja
comunicar a mensagem de restauração, né, do mundo, de todas as coisas, como que ela pode comunicar? Sendo uma comunidade restaurada. Boa. A gente já comentou isso em outros Joycasts, mas se a igreja quer comunicar que existe o reino de Deus e que esse reino um dia vai ser consumado, e nesse reino consumado o que vai imperar é a alegria, a paz, a generosidade, a amizade, o respeito, entre outras coisas, a igreja precisa hoje encarnar tudo isso. A igreja precisa sinalizar os valores desse reino. E aí o modelo de vida da igreja vai suscitar um interesse de pessoas que estão ao redor, que vão olhar e falar, eu quero fazer parte de uma comunidade assim, onde as pessoas se respeitam, se amam, se perdoam, onde as pessoas se ajudam, onde elas buscam justiça, igualdade. Deu para entender? Então, seria uma forma mais prática, né? Muito interessante. Eu acredito que naquele podcast o meu vocabulário era antessala, mas você usou um diferente. Antepasto. Exato. Ou uma vitrine, né? Uma maquete, uma vitrine do reino dos céus. A igreja tem que ser, Will. E acaba que algumas pessoas vai ter contato com o Jesus que está em você, né? Sim. Algumas pessoas ela não vai ter contato com nenhum outro e talvez aquele vai ser o último contato. A Bíblia que ela vai ler tá em você. Está em você, né? Tá em você. E como, por exemplo, falando de esperança, como essa esperança de uma nova terra pode trazer a promessa de um novo céu, uma nova terra, pode fechar esse ciclo? Trazendo para a nossa vida hoje. Como... Eu gosto muito, por exemplo, de uma frase do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo acredito que seja em 1 Coríntios 15, quando ele fala assim, se esperarmos em Deus apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Forte, hein? Forte. Um versículo que, meu Deus, um versículo com implicações profundas. O apóstolo Paulo ele está dizendo, se a nossa expectativa for de viver apenas nessa vida, nós somos pior do que miseráveis. Porque nós comentávamos sobre cosmovisões, visões de mundo aqui. Imagine... Quantas pessoas hoje vivem em escravidão? Nós pregamos sobre Agar, mencionando a escravidão. Imagine quantas pessoas morrem de inanição, abusos inúmeros e diversos, e muitos casos que todos nós sabemos que não tiveram soluções, ou seja, homens, mulheres, crianças que foram abusados, que foram mortos e que não foram vindicados. A polícia, os detetives não encontraram os culpados. Então, veja, você viver hoje, que é a cosmovisão de muitas pessoas, infelizmente, achando que essa realidade é a única que existe, ela contribui para o caos aqui. Em vez de você trazer paz, você traz o caos. Porque eu penso, peraí, se não existe Deus, se não existe um juiz, se não existe um futuro, se não existe eternidade, vale a lei do mais forte. Eu posso roubar, eu posso matar, eu posso adulterar, eu posso fazer tudo, porque o que vale é o hoje, é o agora. E as pessoas não conseguem entender que é essa visão de mundo que tem influenciado e criado esse caos. Show. Quando, na verdade, você sabe que esse não é o fim, que existe algo maior, isso é apenas uma sombra do que está por vir, você não apenas vive melhor aqui, você resolve os problemas daqui, experimentando aquela antessala do que nós falamos e nos preparando para essa vida agora já completa, onde já não há mais choro, onde já não há mais morte, onde não há mais dor. Mas eu gostaria de ser enfático aqui para dizer que é a visão do mundo onde não há Deus em que os valores morais eles deixam de existir, eles são totalmente derrubados, quebrados. Eles se perdem, né? Não, fantástico. E assim, Will,
A gente entender, eu acho que isso recalibra um pouco o nosso coração, a nossa vida aqui nessa terra, né? A gente tem que se preocupar com essa vida, evidentemente, porque o reino de Deus já está aqui, ele já existe. Então, tudo aquilo que ele vai fazer no futuro, eu posso dar, como eu já usei, né? Sinais dessa restauração, então cuidado integral com a criação, enfim. Mas eu fico pensando assim, a gente está no Canadá, né? Distante da nossa pátria de origem, e em busca, e isso não está errado, né? Não está errado. Em busca do nosso, talvez do nosso PR, da nossa cidadania, da nossa vida aqui. Mas no final das contas, meus amigos, a gente nunca vai ter um PR. Né? Aqui a gente não obtém PR. Porque a nossa residência aqui, ainda que seja permanente, ela nunca vai ser permanente. Né? A busca pela cidadania canadense, ela é só temporária. Nossa vida aqui é temporária. Tudo ao nosso redor é temporário. O nosso PR verdadeiro está lá na frente. Nesse novo céu e nessa nova terra. Ali vai ser o nosso verdadeiro PR. Então, quando eu vivo à luz dessa realidade de que a minha residência permanente está lá e o que eu estou fazendo aqui é uma peregrinação, né? Eu vivo em estado de imigração e de exílio nesse mundo, do lado de cada história, eu passo a buscar coisas talvez diferentes daquelas que costumeiramente eu estou em busca. Então as coisas materiais, elas se tornam não menos importantes, não nesse sentido, mas elas são importantes, mas vamos dizer, elas se tornam secundárias. Existem coisas muito mais importantes se eu acredito nessa pátria definitiva, nesse destino final, nessa casa que Jesus veio preparar para a gente, a casa do Pai, onde tem muitas moradas permanentes. Então eu diria, isso, quando eu reflito sobre escatologia e penso nessa Jerusalém, que descerá do céu, né? Eu fico pensando, eu quero o meu PR. Eu desejo o meu PR, mas aqui, até o PR, ele sempre vai ser temporário. Boa. E a gente volta a colocar o nosso coração lá no céu, na eternidade. O que é muito importante, né? Sim, eu pegando o pastor Juliano parafraseando Filipenses 3:20, que diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus. E lembrando ainda do apóstolo Pedro, que usa 3 substantivos para descrever bem o que o pastor Juliano também comentou. Ele diz: nós somos estrangeiros, peregrinos e forasteiros. Todos possíveis, né? Exatamente. Essa é a nossa posição. Estrangeiros, peregrinos e forasteiros. E claro que estrangeiros hoje, peregrinos e forasteiros, poderia ser utilizado como, sim, somos brasileiros morando no Canadá, mas não é nesse sentido. Não, sim. No Brasil seríamos estrangeiros, peregrinos e forasteiros, entendeu? Exato. Legal. E a escatologia cristã, ela acredita na reencarnação? A risadinha. Olha, se eu acreditasse, eu acho que eu seria muito infeliz, Will. Respeito quem acredita, talvez existam pessoas acompanhando, assistindo, ouvindo, que acreditam, e a gente tem que respeitar. Mas eu falo por uma experiência própria, particular. Essa ideia de que a gente está numa jornada kármica, de que você está sempre tendo que evoluir e melhorar e expurgando seus pecados e voltando e se aperfeiçoando e voltando e se aperfeiçoando, isso me traria desespero. Na hora da minha morte eu ia ficar desesperado conhecendo minha natureza pecaminosa, né? Isso não me dá esperança de que eu vou morrer e eu vou ter que voltar para ir gradativamente melhorando. Eu, me conhecendo, eu teria muita dificuldade, né? Então isso contraria um pouco as minhas expectativas. Para mim, o que traz esperança para mim não é saber que eu vou morrer e vou retornar para poder melhorar e carregar alguns karmas, talvez para
para evoluir espiritualmente. O que me traz esperança é saber que eu vou fechar os meus olhos na história e vou abri-los na eternidade. E assim que eu abrir os meus olhos na eternidade, eu vou ser acolhido, abraçado pelo meu Senhor, que perdoou os meus pecados aqui, que carregou os meus karmas na cruz do Calvário e anulou todo escrito de dívida que era contra mim. Isso me traz esperança de fato, né? Agora, Hebreus 9, 27, né? Diz, e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não me resta dúvidas de que a nossa escatologia não contempla não tem espaço, né? Não tem espaço para reencarnação. Não tem espaço. Eu gostaria de ler, por exemplo, alguns versículos na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17, que diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, fazendo referência aos irmãos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Eu estou mencionando esse versículo apenas para complementar, apresentar um outro ponto de vista, porque a reencarnação, quem vai ressuscitar aqui? Wellington, que foi João, que foi Paulo, que foi Antônio. É verdade. Como quem vai ressuscitar aqui? Como deu para você entender? E isso vai totalmente contra o trabalho de Cristo na cruz. Nós já tivemos mensagens sobre isso. A Bíblia fala que Jesus, ele declara 7 palavras, ou ele faz 7 declarações na cruz, e uma delas é tetelestai no grego, está consumado, está acabado. Então vejam, na morte de Cristo acabou. Eu não preciso continuar. Mas você acabou, a obra foi consumada, acabou. Não existe mais nada a ser feito. Então veja, o tetelestai de Cristo, ele vai totalmente contra a ideia de que nós precisamos, eu preciso voltar para pagar ou realizar. Não. O livro de Hebreus diz, ele fez isso de uma vez por todas. Acabou. Perfeito. Boa. Fantástico. E sobre, pegando esse gancho da morte, sobre o arrebatamento, como a gente poderia explicar de forma simples a visão do arrebatamento que nós temos como cristão? De maneira simples, eu não sei. Qual visão, né? Qual visão? De maneira menos complexa possível. Você fez bem a pergunta. Eu estou apenas brincando. Talvez aqui, Juliano, a gente deva, então, talvez apresentar as correntes que existem, vamos dizer assim, dentre os cristãos. Então, existe o arrebatamento, por exemplo, aqueles que acreditam que a igreja será levada ou será tirada antes que haja uma tribulação, um período de sofrimento, um período de ataque à igreja. Então, por ele ser feito antes, eles são chamados de ou seja, tribulação. Então, esse grupo é chamado de pré-tribulacionista. Ou seja, existem muitos cristãos que acreditam que quando a tribulação estiver por acontecer, Deus ele retira a igreja. Existe um outro grupo chamado de mid-tribulacionista, que divide esse período, às vezes, em 7 anos. E vamos dizer, ao chegar a aproximadamente 3 anos e meio, a igreja começa o início, tudo no meio, a igreja é tirada. E tem um outro grupo de cristãos que acredita que é pós-tribulacionista, ou seja, que a igreja passará pela tribulação. Então veja que nós temos aí irmãos sérios, irmãos comprometidos com a palavra,
que se dividem nesses grupos, embora, pelo menos na minha experiência, não sei na do pastor Juliano, a maioria se divide nas duas pontas, entre pré e pós. O mid tem, mas não são muitos que eu conheço como mid. Por favor, Juliano. Não, eu sou o pós-tribulacionista. Eu acho que a igreja vai passar por essa grande tribulação. Por algumas razões, mas eu acredito que a igreja vai viver essa grande tribulação que ainda não chegou. A igreja já é perseguida. Tivemos aí agora recentemente, há, 2 dias, relatos de cristãos sendo mortos na Síria. Né? Que são as minorias lá, exterminados, muitos. Então a igreja já sofre intensamente, mas eu creio que vai haver uma perseguição mais intensa e, digamos, sistêmica e global contra a igreja nos dias que antecedem o retorno final de Cristo. E esse seria um dos sinais. Esse seria um dos sinais. Porque como o Juliano mencionou, existem, por exemplo, regiões, às vezes, por exemplo, na área missionária, o pessoal apresenta isso como a janela 10-40, 10/40, fazendo uma referência a um território geográfico onde os cristãos são perseguidos. Hoje nós sabemos que existem alguns países em que existe essa perseguição, mas nos outros países isso não existe. Então, o Juliano falou de maneira sistêmica, ou seja, no geral, a igreja toda, em todos os lugares, de todas as línguas, estarão debaixo no caso, dessa tribulação, dessa dor, desse sofrimento. É nesse sentido, ele disse. Entendi. E caminhando para o final, o que nós poderíamos dizer para quem está nos assistindo, que está passando por dificuldade, que está batalhando, principalmente nós aqui no Canadá, que estamos longe das nossas famílias, e passa constantemente por essas tribulações, como a gente poderia explicar ou enfatizar como deve ser lidado, ou as opções, como lidar com esses problemas do dia a dia, que muita gente, e aí eu falo por colegas, pessoas próximas, acham que meio que algum momento Deus abandonou, em algum momento não tem mais esperança, em algum momento é o fim. Como a gente pode orientar quem chegou até aqui nessa jornada teológica com a gente, como lidar com essas tribulações de hoje? Eu costumo, quando falo de tribulação, de sofrimento, eu costumo dizer que a Bíblia diz, através das palavras de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Nós deveríamos ter bom ânimo. E ele diz, por quê? Porque eu venci o mundo. E nós estamos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, por isso que nós mencionamos que nós já somos mais do que vencedores. Eu também gosto muito de apresentar o sofrimento sobre 2 pontos de vista. Se nós vamos sofrer, nós iremos sofrer pelo motivo correto ou adequado ou pelo motivo incorreto e inadequado. Então veja, se o sofrimento é algo do qual nós iremos ter que passar, para mim, portanto, é primordial que você esteja sofrendo pelo motivo correto. Ou seja, sofrer por ser cristão, sofrer por ser fiel e ser obediente a Cristo. Porque, do contrário, se você estiver sofrendo como consequência do seu erro, das suas más escolhas, o que você ganha com isso? Você não ganha nada. Então veja, as 2 pessoas estão sofrendo, mas o sofrimento que é dado por você ser cristão obediente, ele tem um outro resultado. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, incluindo o sofrimento. Então Deus, ele vai transformar esse sofrimento em algo bom, em algo positivo, ainda que nós não entendamos como e nós não consigamos ver. E eu gosto muito também do que o apóstolo Paulo escreve na 2 de Coríntios 4, que ele diz o seguinte, acompanhe comigo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados.
abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Perfeito. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. Boa. E os discípulos, no início da igreja cristã, no início do livro de Atos, diziam que, sofrendo por Cristo, que eles se alegraram porque estavam sofrendo por Jesus, sabendo que o sofrimento correto do cristão é parte da caminhada. Ou seja, todo verdadeiro cristão será perseguido e passará por tribulações, e isso é uma marca de que nós somos cristãos verdadeiros. Perfeito. Onde eu assino? Né? Tem você citou Romanos 8:28, citar o 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, e Paulo sabia o que era sofrer. Quando ele faz esse discurso ali em Coríntios, por exemplo, pensa num cara que conhecia face a face o sofrimento, né? A gente fala do sofrimento, a gente tem sofrimento, mas comparado ao que esse nosso irmão passou é fichinha. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então o que a gente está vivendo é só esse pedacinho aqui de uma eternidade imensurável e uma eternidade que vai ser marcada por glória. Glória a Deus por isso. Show de bola. Obrigado pela presença, pela aula aqui. Então, esse é o nosso último episódio da Jornada Teológica. Mas já? Já. Vamos aumentar, essa jornada está muito curta, né? Foram 12 episódios, 12 aulas, 12 discussões, 12 bate-papos, onde a gente percorreu ali por vários temas bem interessantes. E particularmente muito grato por fazer parte disso. Esse, acredito, é o marco da igreja, né? Um start onde nós podemos levar de forma mundial um conteúdo de qualidade para muitas pessoas. Fico muito feliz de ter participado disso. Obrigado. Mais episódios, vamos seguir com mais episódios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda segunda-feira, Joycast no ar. Fique com Deus. Valeu.